Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Uma Vida Simplesmente Simples. Hoje nós vamos trazer uma reflexão sobre a palavra humildade, a importância de nós nos humilharmos. E antes de nós irmos para o texto, de fato, eu queria pedir que você se inscrevesse, compartilhasse. Quero agradecer ao apoio, a todas as pessoas que têm acompanhado o nosso canal. E a intenção é, como está escrito lá no canal, é nós conhecermos a Jesus e Ele ser conhecido através da nossa vida, tá bom? Deixe seu like e vamos para o texto. Primeira carta de Pedro, apóstolo, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Nós temos facilidade de acatar conselhos que nos é dado? Facilmente não. Tem aquele ditado popular, né? Se conselho fosse bom, ninguém nos dava, né? Era vendido. Ou seja, nós não ouvimos conselhos. O texto, ele fala exatamente desta necessidade que a nossa natureza tem de nos humilhar. A nossa natureza, ela tem uma grande resistência em se humilhar e acolher os conselhos que dão para nós. Ou seja, na nossa mentalidade, nos humilhar é algo humilhante. Nos humilhar é nos rebaixar. E é algo muito necessário para a nossa caminhada espiritual. Bom, o contexto desse texto que Pedro traz para nós, do que Pedro está tratando? Está aconselhando, orientando a igreja. No sentido do quê? De que os pastores que cuidam dessa igreja, os pastores, os apóstolos, que cuidem do rebanho com humildade. E também orientando as pessoas da importância de nós ouvirmos aquelas pessoas que estão à nossa volta e que têm nos orientado. E Pedro, ele chega nesse versículo 6 falando de uma necessidade muito grande. Humilhem-se. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele, o Senhor, os exalte, os levante, os coloque de pé. Então Pedro está orientando para que cada pessoa, no trato entre um com o outro, trate de maneira humilde. Agora, a pergunta que eu quero deixar para nós eu acredito que eu e você, nesta semana que hoje está começando, todos nós desejamos uma semana boa, não é? Mas é interessante que nós queremos uma semana boa, mas nós não desejamos ser pessoas melhores. Dificilmente a gente pensa nisso, de ser pessoas melhores. A gente quer um trabalho bom, uma semana boa, que não tenhamos problemas, mas a gente não tem a intenção de ser uma pessoa melhor. Porque isso é uma coisa muito... parece que está muito em desuso. Eu não preciso ser uma pessoa melhor. Eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom pai, uma boa mãe. Quem diz que nós somos bons? Jesus disse, se vocês que são maus, sabem fazer coisas boas aos vossos filhos. Ou seja, se Jesus disse que nós somos maus, nós precisamos nos conscientizar de sermos pessoas melhores, dia a dia. Então, você deseja ser uma pessoa melhor? Pense nisso. A lição que nós aprendemos hoje é humilhe-se, humilhar-se, humilhe-se. E a atitude de se humilhar é uma atitude de consciência que precisa ser exercitada dia a dia. Tá, Valdir, mas como é que eu me humilho? Esse mesmo versículo na versão da Bíblia a Mensagem diz assim, portanto, contentem-se com o que são e não empinem o nariz. Sabe aquela dificuldade que nós temos de abaixar a cabeça
e olhar para a pessoa que está nos orientando e dizer, olha, você está certa e eu estou errado. Isso é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque nós temos uma coisa dentro de nós que se chama ego. Nós somos muitas vezes egocêntricos. E para a gente abaixar a cabeça, como na linguagem bíblica diz, a dura cerviz que nós temos, é um exercício quase que descomunal. Por quê? Nós queremos ter razão para tudo. E Jesus, para Jesus, crescer em humildade é crescer em profundidade como gente, como pessoa. Presta atenção, para nós crescer é isso aqui. Quanto mais nós crescemos, mais estamos acima dos outros, não é? Para Jesus, quanto mais nós para a gente crescer, nós precisamos nos humilhar. Perceba que é uma equação diferente. Enquanto para nós crescer é estar acima dos outros, para Jesus crescer é nos humilhar. Perceba que é uma equação diferente, é uma conta que não fecha. Então, nesta nova semana, você deseja uma pessoa melhor ou uma vida melhor? Porque quando eu me torno uma pessoa melhor, a minha vida se torna melhor. Então, humilhe-se, permita-se que a humildade de Jesus sufoque o meu e o seu orgulho. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que é de um dia para o outro, mas é de uma vida de caminhada diária para a gente se humilhar. Então, para a gente crescer segundo a imagem de Jesus, humilhe-se, se coloque cada vez mais para baixo para que a gente cresça. Eu vi uma frase essa semana, não lembro onde, eu sei que a frase diz assim: o lugar mais alto de nós estarmos é aos pés de Jesus. Então, que a gente possa se humilhar nesta semana e que o nosso orgulho seja sufocado pela pessoa de Jesus crescendo em nós, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor humilhe a nossa vida e que possamos crescer na profundidade, Senhor, da sua humildade, porque o Senhor, sendo Deus, não quis ser melhor do que ninguém, mas se colocou como alguém que sofreu o maior dos sofrimentos, a humilhação de morrer numa cruz. O Senhor, sendo Deus, morreu como um ladrão, como um malfeitor. Sendo Deus, tomou a cruz e morreu por amor a nós. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso maior amor, porque o Senhor amou tanto nós que não quis fugir da cruz, mas o Senhor abraçou a cruz por amor a nós. Que nós possamos seguir o seu exemplo e que a sua humildade, Senhor, cresça dentro de nós e que o nosso orgulho seja sufocado pela sua humildade. Nos dê sabedoria, Senhor, discernimento do Espírito, em nome de Jesus, e que possamos ser pessoas mais parecidas contigo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que o grande e eterno amor de Deus, que a graça de Jesus e que o consolo do Espírito esteja sobre a sua vida e onde quer que você for, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. E durante esta semana vou estar fazendo vídeos sobre as bem-aventuranças de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.